Não é? Isso é uma coisa. Bom, então, boa noite. Sejam bem-vindos. Aí, vamos agradecer. Porque de um já achei falta só ser obrigado aí, hein? Então, que Deus nos abençoa. Ele já tem nos abençoado até neste momento, que trouxe nós até aqui, vem nos sustentando nossas vidas, esta igreja, e está tudo nas mãos de Deus. Hoje ia pregar outro assunto, Isaías 36, mas vou pregar João, começar o Evangelho de João capítulo 8, 12, fala que Jesus é a luz do mundo, e vou uma mensagem mais ou menos desse tipo aí, falando desses assuntos. E agradecemos a Deus para dar a dona Nisa, minha sogra, mais uma vez conosco, né? E o Carlão também, que oramos em favor dele, está hoje conosco, né? O Guerino também nos visitando, também sempre visitante costumeiro, e vamos pedir a Deus que nos abençoe nos hinos que vamos cantar e a mensagem depois. E agradecer a Deus pelo frio também, porque o frio é Deus que fez o clima, Ele que faz, que manda em tudo. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer a Ti e confessar os nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas ofensas, que são muitas diante de Ti. Nós somos falhos, fracos, mas graças a Ti que nós somos conscientes, muito bem conscientes da salvação eterna, que nós tomamos posse dela através do aceitamento do Teu Filho em nossos corações. E por esse motivo nós estamos aqui para Te louvá-los, para estudar a Tua palavra que Tu tem para dizer. Inclusive nos dias de hoje, todas as palavras que foram ditas nesse público, todas as mensagens, e agradecemos a Ti por isso, sempre ter usado alguém, e pedimos a Ti que continue nos usando. Pedimos em favor desta igreja, pedimos em favor dos que nos visitam, pedimos em favor dos que não puderam vir, pedimos em favor daqueles que estão enfermos, inclusive desse rapaz que assim foi acidentado. Cuide dos médicos, cuide dele também e da família. E lembramos de família de todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Em nome de Cristo Jesus que pedimos, e em nome dele agradecemos. Amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. (556) Lá bemol maior, o marinheiro lá. Guarda, marinheiro. Está bem falha já. Não, pode só pensando aí, quer dizer, só vai tocar em sol maior. Só não bater a orelhinha dele aí, que aí pode poupar essa vida. Eu toco em lá bemol, mas eu toco em sol maior.
Nessa mesma posição. Cristo para mim. Ah, não é que ele está pensando. Qual que é o 392? Sabe lá bem longe. Eu acho que é essa posição também. Vamos ver.
Amém. Então vamos levar os pedidos a Deus em oração. Por nós, por Deus, Do pedido da Macássia. Pedido do José Carlos também. Antônio. São os meus da igreja, dos amigos. Deus abençoe a minha viagem. Deus abençoe minha viagem, você abençoe em nome de Jesus. Amém. Pedido da Nossa família. nossa família, incluindo todos, né? Minha mãe, quero saúde dela. E o Carlito também, eu falei que ia orar em favor dele, de oração. Minha família lá em casa, né? Pedido da minha sogra, Dona Nísia. Agradeço. A irmã Marina, pedindo. Primeiramente, agradecer a Deus por todos os pedidos concedidos, graças a Deus. Amém. E pedir pela minha família, por todos os meus. A Maria Clara, que Deus abra a cabecinha dela. Eu quero falar aí e minha família. Pedido da irmã Sônia. Irmão Daniel Martim de Souza. O sobrenome é esse, irmão Daniel? Sim. E a mulher falava de Souza. Souza era o nome Daniel de Bauru, ele é Souza lá no Daniel, que também só que aqui tem o Martins primeiro. E depois você prepara uma poesia no final também, né? Bendito e eterno Deus, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. Te agradeço especialmente pela tua misericórdia para comigo e para com todos nós, no Senhor Jesus Cristo. E viemos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades. Ajuda-nos nas nossas limitações de fé e espiritual. Ajude-nos a sempre confiarmos em Ti e buscarmos a Tua presença. Pedimos a Tua bênção por cada um que aqui está, por cada pedido que foi mencionado. Que o Senhor possa nos socorrer pela Tua misericórdia, de acordo com a Tua boa vontade. Pedimos-Te em favor da igreja, de uma forma geral, daqueles que estão afastados. Pedimos-Te pelo pastor, a família dele, não só o ministério, mas a vida dele de uma forma geral. E é em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. O irmão Luciano também, agora saindo, ele comunicou comigo que ele tinha falado que vinha hoje e falou: não vou poder ir, pastor, mas olha que estou arrumando um serviço no Birajara aí, e eu vou querer
está todo dia nos cultos. Eu falei, então vamos orar, amém, que Deus abençoe. Para uma mensagem aqui do Drive, aqui que está no Drive. Então vamos começar o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 e o versículo 13, e depois vai 1 João, capítulo 1, versículo 5, depois volta a 5, depois volta o Evangelho de João 10, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Salmo, depois 37, 4, tem vários versículos, né? Vamos lá. Mas o que tiver dificuldade, eu vou falando, não precisa acompanhar. Se todos tivessem o WhatsApp, eu enviava esses bolsos no WhatsApp, cada um podia acompanhar tudo, era mais fácil. Mas vamos assim. Então aqui nós vemos aqui uma declaração poderosa de Jesus sobre a sua identidade e propósito. Porque Jesus, ele veio aqui a este mundo por um motivo, por uma razão. Por que Jesus veio? Para pagar a dívida para com o Pai, o Deus Filhos, veio aqui neste mundo para pagar a dívida que a humanidade, que o homem tinha para com o Pai. Era o único que poderia pagar, teria que ser alguém que nunca tinha pecado. Os profetas pecaram. Adão, que Deus criou ele perfeito, não nasceu de mulher nenhuma, não teve mãe. Pense bem, Adão que veio, Deus fez com a própria mão, fez do barro, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e fez um homem. E Deus fez um homem perfeito, com memória para pensar, para decidir, de tudo. Fez ele perfeitíssimo. Mas só que com o livre arbítrio de escolha. Deus falou: Adão, está aí. Pôs ele no mundo, no jardim. Está aí. Só que está livre. Só falou que não era para comer, fazer tal algo, de uma fruta lá que não era para comer. Mas do resto tudo pecou. Aí entrou o pecado no mundo, e a humanidade tudo caiu. Não tinha nascido ninguém, mas tudo que nascesse ia ser pecador, como nós. E os nossos filhos, tudo vai embora. Então, e Jesus, se não fosse isso, Jesus ia mandar tudo para o inferno. Não, Deus ia mandar tudo para o inferno. Porque todo merece o inferno, porque pecou. Então Deus teve um propósito, foi enviar o filho dele. Ele vai nascer de uma virgem, formar um homem como nós, mas sem pecado. O que ele fez? Jesus morreu na cruz, resumindo, pagou toda a dívida da humanidade toda. Pronto, está todo o kit. Então o homem não ficou devendo mais nada com Deus. Mas só que o homem continua pecador. Só que com um propósito: aquele que aceitar ele, acreditar nele, crer nele, uma fé genuína, está livre da condenação. Então aqui no versículo 12 de João 8, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo como? A luz espiritual. É a luz espiritual.
para nós enxergarmos o caminho para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo é ter Jesus. Aí você sabe o que está errado, o que está certo. Você está no caminho da luz. Porque ele, Jesus, ele é a fonte da vida eterna. Sabe o que é fonte? Onde nasce. Nasce nele. A nossa vida eterna, a nossa salvação, nasce de Jesus. Jesus Cristo. Então, aí ele disse aqui também um detalhe também. Quem me segue não andará em trevas. Olha bem. Quem segue Jesus Cristo não anda em trevas. Treva o que quer dizer? Escuridão. Os que não seguem a Jesus andam perdidos em trevas sem salvação. Os que não seguem. E no versículo 13 ele disse assim, ó, disseram-lhe, pois os fariseus, ó, sempre tem os contra. Aí o fariseu vinha seguindo. Fariseu quer dizer hipócritas, fingidos, eles eram religiosos da época. Falou, tu, desfazendo, criticando Jesus, ó, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Eles falaram para Jesus, ó, você testifica de você está falando de ti mesmo. E isso que tu está falando, esse teu testemunho que está falando, esse testemunho não é verdadeiro, é falso. Se falar que não é verdadeiro, é falso. Vocês notem bem, falar isso naquela presença para Jesus. Aquele homem perfeito que nós vimos hoje, cura cegos, etc. O que Jesus fazia, e tinha os que puxava do outro lado, você testifica de ti mesmo, não é verdade. Mas só que Jesus tinha todo o direito de falar de si mesmo. Nós não temos direito de falar de nós mesmos. E às vezes nós falamos, damos um testemunho, precisa ter muito cuidado. Não podemos ser orgulhosos e falar eu. Não, o eu não vale nada. O que vale é o que está dentro do coração do homem, o Espírito Santo. Ele pode falar de si mesmo, como também tinha a autoridade de ensinar de si mesmo. É só Jesus que ensina. É esse Jesus que nós estamos seguindo. E os fariseus diziam, o teu testemunho de si mesmo não é verdadeiro. Os fariseus. Jesus, ele não era legalmente assim aceitável como rei. Ele não era. Ele veio para reinar. Por que eles crucificaram ele? Porque falaram que ele era o rei dos judeus. Eles não aceitaram rei dos judeus. O rei dele era César, tinha o rei. Eles não queriam. E ele, nosso rei, ele reina, ele mora em nossos corações. Por que eles falavam isso? Isso acontece hoje. Porque lhe faltava crença e fé genuína. Porque quem tem uma crença, uma fé genuína, não fala isso. Para eles, não bastava o que eles viam Jesus, eles talvez queriam mais. Ao acusar Jesus de testemunhar de si mesmo, os fariseus tentavam diminuir a autoridade de Jesus. Eles tentavam. Eles argumentam que seu testemunho não era verdadeiro, era inválido. Agora, eles, irmãos, ao acusar Jesus, ele estava acusando eles mesmos.
Nós precisamos ter cuidado. Às vezes nós vamos acusar outro, nós acaba acusando nós. Deixa que Deus, a Bíblia acusa. Agora em 1 João, olha bem, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, Jesus é Deus, então nele não há trevas nenhuma. Então, João aqui, ele nessa primeira carta, versículo 5, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos. E nós podemos falar, nós ouvimos esta mensagem dele e vos anunciamos. E João fala, e vos anunciamos. Então nós estamos anunciando o que nós vimos direto da fonte. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então aqui ele apresenta uma das principais mensagens da epístola, resumindo a essência do caráter divino. Ele resumiu. Se fosse falar, não tem como falar, é muito. E também, irmão, as implicações para a vida do cristão. O cristão, nós somos cristãos, os cristãos do mundo todo, não é só nós, deve aprender a andar nos caminhos do Senhor sempre. Não é andar uma vez em quando. Agora estou andando fazendo a vontade de Deus, eu estou andando no caminho e depois eu estou andando no meu caminho. Não, anda no caminho dele. Então ele está falando isso sempre, sempre, visto que Deus é luz. As palavras de Jesus redundam em reivindicação de divindade. Outra, o Senhor Jesus os relembra. Outra vez eles relembram, ele está relembrando. Vocês querem para não esquecer que Jesus é a luz do mundo. Agora vem no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Olha o que Jesus disse aqui, ó. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus fala dele agora: eu vim para o que tenham vida. O que mais? E tenham com abundância. Não é abundância nisso daqui. Isso aí não é vida, é vida aqui. Tem gente que tem uma vida abundância aqui, que tem bastante dinheiro, bastante riqueza, bastante bens materiais, tem de tudo. Quer dizer, já tem um pedaço do céu aqui na terra, mas só que isso acaba. Isso fica aqui. Não é pecado ser rico, mas não está com os corações na riqueza. Deus não condena a riqueza, condena o apego dela e esquecer de Deus. Então ele falou que o ladrão não vem senão roubar. Essa é uma missão do ladrão. Missão não, é uma obra maligna dele, que vem para roubar. O ladrão não vem senão roubar, a matar e destruir. Então João aqui, ele apresenta um contraste radical entre a obra maligna do ladrão e a obra benéfica de Jesus. É para analisar bem duas obras. Uma Deus não aprova e a outra ele aprova. A obra de Jesus. Então nós não conseguimos fazer as obras 100% que nós gostaríamos de fazer, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós estamos aqui neste mundo, num mundo cheio de muitos prazeres, mas de muitas coisas que nos atrapalham, às vezes nos persegue, tem muitos inimigos, tudo que não é amigo é inimigo,
Às vezes perdemos a paciência, às vezes falamos alto, às vezes respondemos mal para os outros. Tem muitas coisas no mundo que às vezes você passa na família, vê um marido estranho com a mulher com o marido. Isso é tudo coisa maligna, isso aí. Mas isso é da carne. Mas precisa ter a harmonia de não separar. Porque o conselho hoje ia ser, não deu certo, larga, vai arrumar. Não. Tem que viver. Casou, que é só a morte que separa. Mas tem muitos que não deu. Então isso é obra maligna. Então, ladrão vem só para destruir. É obra maligna, é de Satanás. Aí Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida. João revelando aqui a natureza e o propósito da missão de Jesus Cristo. Essa é a missão de Jesus Cristo. Ele veio por amor nosso, e nós devemos um pouquinho, irmãos, um pouquinho, porque muito ninguém vai fazer. Ser gratidão a Ele. Vim neste local aqui, onde nós vemos aqui, para poder louvá-lo, para poder ter harmonia com os irmãos, um compromisso de cada irmão que tem de estar na igreja. É um compromisso. O apóstolo disse na carta de Hebreus, desde aquele tempo, não abandonando a vossa congregação, como é costume de algum. Imagina só, aquele tempo. Isso vem arrastando até os dias de hoje. E vai continuar. Satanás e seus mensageiros, porque ele tem os mensageiros que trabalham, que promove discursos, que conduz um caminho falso de salvação. É mensageiro de Satanás. Aí ele fala: você tem que ser bonzinho, você tem que ter uma religião, você tem que ser isso e aquilo. Aí você vai ter salvação. Jesus não ensinou isso. Jesus falou: aceitar Ele, crer nele. Aí as outras coisas é consequência. Aí você vai servir Ele com amor, não por obrigação. Nós não vemos aqui na igreja por obrigação. Nós vemos que livre e espontânea vontade para servir ao Senhor. Amém? Aí ele fala da vida, ele fala: e tenho com abundância. Abundância, sim. A plenitude da vida eterna que ele proporciona aos seus seguidores. É uma plenitude da vida eterna. Nós estamos aqui limitados, porque nós estamos nesse corpo. Mas um dia nós vamos ter a plenitude da vida eterna. Sabe como que? Na vinda dele. Muitos não acreditam que Jesus vai voltar. Ele falou que ele vai voltar. E outros já estão esperando que vem logo. Não, nós não sabemos. Talvez pode vir logo, sabe quando? Sabe como? Quem é que responde? A morte. Quem é que sabe? Às vezes você está pregando, eu estou pregando hoje, que na manhã recebe notícia lá: o pastor deu um infarto nele. Outro, então supondo assim, para não falar dos irmãos, cada um até o dia dele. Então por isso que cada um deve estar prevenido. Nós não sabemos o dia da manhã, mas graças a Deus estamos aqui. Então, e que tenho com abundância, mas abundância, quer dizer, de bênçãos, de prazeres, irmão. Você tem prazer. Aí que encontra o encanto de viver sabendo que você está com Deus, tem Cristo. Agora, Atos dos Apóstolos, quem sabe decora esse versículo, cita 4:12, não é que fique meio errado, eu leio aqui. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Amém. Obrigadão, Daniel. Você escutou bem? Memória está na cabeça, está na Bíblia. Em nenhum outro há salvação, em outro que nada. Não há igreja, não há homem, não há em santo, nada. Porque também debaixo dos céus, olha para os céus,
nenhum outro nome há dado entre os homens, só está falando dos homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha bem, a salvação é um ato gracioso de Deus, de graça. A salvação, iniciado pela graça divina. O início é na graça divina, começo é ali, recebido pela fé no sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. Irmãos, o tema central do evangelho cristão é a salvação do Senhor, chamando o homem ao arrependimento. Ele chama o homem: arrependa-te, arrepende, com uma fé exclusiva em Jesus Cristo. O evangelho, as boas novas, quer dizer evangelho, para quem não sabe, boas novas, boas notícias. A gente não é curioso saber o que você tem de novidade para nós hoje? Quais é as boas que você tem? Qual é as boas novas? É o evangelho, as boas novas. Proclama a todos os que em fé confiam em Cristo Jesus, que creiam nele. É com fé, para confiar em Cristo. E nenhuma outra salvação que livra da condenação. Não há outro que vai nos livrar alguém, não vai livrar o outro da condenação. Torno a falar de novo: a igreja não livra ninguém da condenação. A igreja, ela prega quem livra da condenação eterna. Entendeu? Quem é a igreja? O prédio? Não, somos nós. Nós pregamos quem livra, Jesus Cristo, da condenação eterna, do pecado original. Você já nasce com ele, já nasce marcado, carimbado, por causa de Adão e Eva, que todos nascem com ele, e está condenado à morte eterna, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, já falei, entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, uma obra, meus amigos, inteiramente de Deus, não é nada de nós. A única coisa que é de nós, que Deus exige, é a fé, crer, é isso. Porque se você não ter fé, não crer, não vai valer nada. Então, é de Deus, porque pela graça sois salvos, disse Paulo em Efésios, por meio da fé, 2:8-9. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não pode esquecer, não é das nossas obras. A sociedade humana, vamos dizer assim, a humanidade toda, ela é complexa, com diversas seitas e crenças religiosas. A humanidade, a sociedade humana, quer dizer, ela é complexa, com diversas seitas e crenças religiosas. Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outro sistema de crença que possa levar à reconciliação com Deus. Agora, Salmos 37, 4 e 5 e por aí, fala do conforto, irmão. Agora fala por cristão. Aqui mostra o salmista Davi. Olha o que o salmista diz em 37, 4. Esse aqui é o predileto do nosso saudoso irmão Félix falar: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Você note bem: deleita-te, descansa-te. Gostoso, eu deito lá, eu oro a Deus, oro para a minha família, família da minha esposa, dos irmãos em Cristo. Você tem prazer, irmão. Deleita também no Senhor. É um versículo que revela a verdadeira felicidade e a realização dos desejos. Mas depois ele vai procurar o desejo dele.
Ele te concederá desejo do teu coração. Irmãos, não é uma promessa de que Deus concederá todos os nossos caprichos, nossos desejos. Não. Segundo a perspectiva do salmista, de Davi, do salmista, sua fé, falando da fé dele e da fé nossa, de vocês, a nossa, reside, quer dizer, mora, ela habita na confiança, na entrega ao Senhor. É isso, né? A entrega do Senhor. Não é pensar que se batiza na água, numa piscina, no rio, ou lá no Rio Jordão. Não, isso não resolve tudo. Tem que resolver o problema antes de batizar, de aceitar Jesus. Aí depois ele vai fazer parte do corpo de Cristo. Então, aqui, nossos desejos, irmãos, são gradualmente transformados, nossos desejos, para se alinharem, afinarem, que nem afina o violão com o teclado, senão não dá harmonia. Se eu vou não, vai para lá com o som da outra. Então, quer dizer, com os desejos de Deus, os nossos desejos devem estar afinados, alinhados com os desejos de Deus. Se você vai fazer um pecado, um mal, você pode, o cristão sabe que, você vê, ele fica um pouco nervoso, ele esquece disso tudo, ele fica agitado. Quando ele vai cair, voltar ao normal, ele fala: fiz uma besteira, eu ofendi ao Senhor, perdi a paciência, falei o que não devia, mas tem conserto, não tem? Depois, tem ou não tem? O que deve fazer? Confessar. Confessa com quem você ofendeu. Primeiro ofendeu a Deus, confessa a Deus. Tem jeito. Você cresce, irmão. Isso aí é o testemunho do cristão. De repente, quando ele ofende a pessoa, então, não é. Então, de que a verdadeira satisfação, irmão, não se encontra na busca interessante de bens materiais. Bens materiais é para os desejos da carne. E a carne gosta, se não dominar, se não deixar a natureza divina boa dominar a velha vai fazer. Vai querer fazer coisa, tudo o que quer. Precisa ter cuidado com os bens materiais. Esse deleite não é um mero sentimento superficial, raso, vazio, mas um entendimento profundo com Deus, nas coisas de Deus. Quando nós entendemos o nosso entendimento, pensamento profundo, bem aprofundado em Deus por Cristo Jesus, nos ensinamentos dele, aí nós estamos satisfeitos, deve estar. Aqui também é outra que nós devemos forçar, talvez automaticamente ou talvez não, buscando conhecê-lo mais, amá-lo acima de tudo. Bom, busca primeiro. Quem não conhece bem Jesus está de fora. Quem está de fora não conhece Jesus. Então busca conhecê-lo, busca amá-lo, ele amar ele mesmo, acima de tudo, em cima dos nossos bens materiais, em cima de família. Não vai abandonar a família por causa da igreja. Primeiro foi instituída a família, depois a igreja. Mas tem que saber controlar as coisas aí, porque a igreja é de Cristo. A igreja veio depois. Então, irmãos, um relacionamento íntimo e prazeroso com Deus em Cristo Jesus. É um relacionamento íntimo, né? Que daí nós temos com a família. O marido tem um relacionamento íntimo com a mulher dele, cara, e com os filhos. Não vai ter com os outros. E o que não é o relacionamento que tem com Deus íntimo é com Deus, com outras coisas não. Aí, o versículo 5 ele disse assim, de Salmo 37, a hora passa.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele fará. Que caminho? O caminho aqui que leva para Duartina, vai para Bauru, vai para o sítio lá, né, Mangueirinho, vai para Ouro Branco. Não é esse caminho. Esse caminho deve entregar também, né? Esse caminho também, que nós andamos assim, vamos lá, mas no Senhor. Vamos lá, mas eu estou crente nele, orei em favor dele. Mas o caminho também é o caminho espiritual. O caminho entrega tudo, como nós vamos andar na vida espiritual, o nosso coração, como é que está? Então, é um versículo fundamental que oferece consolo e direção para o cristão. Ele oferece uma direção para o cristão que enfrenta dificuldades e incertezas. Incerteza é dúvida, é falta de fé. Então nós devemos, confia nele e ele o fará. É uma exortação a uma fé ativa e completa em Deus. Fé ativa, não a fé morta, a fé aqui, não ativa, ela está em movimento. A fé ativa, ela produz obras, ela vê a ação do cristão, irmãos. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, implica também renúncia ao nosso próprio controle. Deixei de controlar. Nós devemos, irmão, renunciar ao nosso próprio eu controle. Eu controlo a minha vida. Quem manda a minha vida sou eu. Tem aquele ditado, falei, quem manda meu nariz, sou o dono do meu nariz. O dono é Deus, Ele que é o nosso dono. Então deve ser assim, reconhecendo que somos incapazes de direcionar nossa vida, e por nossa vida uma direção reta, por nós mesmos incapazes. Com sabedoria, independente de Deus, ninguém consegue. Aí ele fala no 6 aqui, e ele, que nem Deus, nosso Senhor Jesus, versículo do Salmo 37, versículo 6, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Você nota bem? Por que fala no meio-dia? Porque é algo que está no meio-dia, que está mais claro que tem, está no meio. O nosso juízo não pode estar amanhecendo lá. Está acordando agora? Opa, está dormindo? Ou está lá posto no horizonte também, está com o juízo escuro, não está enxergando? Não, no meio-dia, está claro. É uma promessa consoladora de Deus aos seus fiéis, assegurando que tua justiça, a justiça que é dele, e o bom proceder, agir, nós vamos agir, como nós vamos atuar, como nós vamos operar na carreira cristã, embora possam parecer difícil, às vezes fica esquecido, a gente esquece. Não, irmãos, aqui a gente passa e esquece temporariamente, fica um pouco esquecido. Esqueci de orar hoje. Dificilmente esquecer de orar hoje no dia. Pode esquecer de orar naquele momento, mas depois você lembra, né? Mas passar um dia esquecer de fazer sem orar, aí é problema, né? Então isso serão finalmente relevados e manifestados as suas bênçãos, e não vamos ser mais tarde ser glorificados. Esta promessa é fundamental para a perseverança na fé, irmão, especialmente em tempos de difícil, em tempos de provação. É fácil você fazer servir a Deus, fazer as coisas quando está tudo correndo para o teu lado bem, está com dinheiro, está com saúde, está com os filhos tudo com saúde, a casa toda em ordem, a despensa tudo em ordem. Aí é fácil. Você quer ver? Põe o problema de lado, arruma um problema para ver. Rapaz sozinho, não tem filho, não tem mulher, casa, depois vem mulher, vem filho, aí começam os problemas. Trabalha numa firma, bastante gente, aí tem patrão, tem encarregado, tem
parece tantas coisas. Aí tem que estar bem em oração com Deus, né? Então, que aí vem as provações das perseguições, né? A justiça do cristão não é um mérito próprio. Ninguém tem mérito próprio. Ninguém merece nada. Não merece nem viver. Tudo misericórdia de Deus. Mas o resultado da obra de Cristo na cruz, imputada ao cristão pela fé. Agora eu vou parar no 7 aqui, porque já... Descansa no Senhor. Que mais? Espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos e tentos. Às vezes você fica preocupado, você vê um prosperando em teu caminho. Puxa vida, eu sirvo a Deus, né? Procuro tudo, eu estou com a consciência tranquila e minha vida está tudo atrapalhada. E aquele parece que leva uma vida relaxada, parece que está tão abençoado. Não preocupa não. Não preocupa não. Deus está acima de tudo, né? Então ele apresenta aqui uma solução divina para essa angústia, irmãos, oferecendo um caminho de paz, que é importante você ter paz dentro no coração, confiança em meio à aparente injustiça. Amém? Que Deus abençoa. Vamos louvar ao Senhor. Agora o hino. Não, o hino já escolhi, que eu vou tocar com a sanfona agora. Eu marquei aqui o 270. 270, deixei no jeito. Mi maior. Irmão, Daniel vai citar a poesia. Eu não vou acompanhar você não, mano. Ele já fica me zoando no meu ouvido lá. Mexi nas corridas, essa porra é muito de tocar agora. É 270. Vou tocar o 270. Agora vocês vão. Os pais vão cachimbo, eu nunca falo isso vocês. Tocou. Jesus veio a este mundo em favor dos pecadores, porque neste mundo mau se ouvia grandes clamores. Um leproso certo dia com Jesus se encontrou, no momento ficou limpo, quando Jesus lhe tocou. Junto à beira de uma estrada, pobre cego mendigava, ele pediu esmola para aquele que passava. E nesse exato momento, Jesus por ali passou, o cego ficou curado, quando Jesus lhe tocou. A viúva de Naim, seu único filho morreu, ela estava agonizante pelo filho que perdeu. Indo para sepultá-lo, com Jesus se encontrou, o defunto reviveu, quando Jesus lhe tocou. Uma mulher que há 12 anos sofria uma enfermidade, tinha gastado a fortuna com os médicos da cidade. Chegou perto de Jesus, o sangue logo estancou, ela sentiu-se curada, quando em Jesus tocou. Porque Jesus sabia o que tinha acontecido, viu a mulher que ele tocou na orla do seu vestido. E não podendo ocultar, ela confessou, de Jesus saiu virtude, quando nele ela tocou. Eu que era um miserável, dominado pelo mal, alguém me falou de Cristo, do seu amor sem igual. Hoje agradeço a Deus, porque Ele me salvou. A minha dor teve fim,
quando Jesus me tocou. Amém. Eu já fiz alguém que eu sou muito bastante. Então, quarta-feira aqui, se Deus permitir, e sexta-feira já vou anunciando, irmão Daniel, se Deus permitir. É, né? É. Então, irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos mais uma vez, estamos
gratos, né? Primeiro por nos ter trazido aqui, Amém. hoje. Depois por ter nos sustentado na bateria de hoje, né? Amém. Com possibilidade de estar aqui, andando por conta própria. Somos gratos por isso. E agradecemos, né, pela igreja reunida, pelo culto. Pedimos, né, por essa igreja, nessa semana, pelo aí, no futuro, que você possa abençoar os cursos e tudo. E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né, através da sua entrega, da sua vida na cruz por nossos pecadores. Pedimos, né, pela nossa família, aonde se encontra, os nossos filhos, os nossos netos, pelo pastor de direção, pelo dia de amanhã, cada um no seu lugar, no seu serviço, né, fazendo suas obrigações, como devemos fazer, mas tudo, nosso intuito seja glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Nos ajude, nos fortaleça nisso. E também, né, por esse menino que se acidentou lá, que você possa abençoar. Por isso pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.